O Brasil investiga casos suspeitos de gripe aviária em pelo menos 5 estados, incluindo granjas comerciais de Santa Catarina e do Tocantins. O governo declarou emergência zoossanitária e adotou medidas de contenção para evitar a propagação do vírus. A gente continua em Brasília, agora o repórter é Bruno Pinheiro com as últimas informações. O governo já descartou alguns casos suspeitos, inclusive numa entrevista agora há pouco do ministro Fávaro. Não é isso, Bruno? Bom trabalho para você, bem-vindo. Justamente no Rio Grande do Sul, em Sergipe e também no estado de Mato Grosso, esses estados estão fora então dessa contaminação. Ótima noite a você e a quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação, viu, Tiago? Exatamente, numa entrevista coletiva agora há pouco no Ministério da Agricultura, essa informação foi confirmada que metade dos casos que estavam sendo investigados já foram descartados. Essa investigação ela continua ainda em alguns estados, como em Santa Catarina, em Tocantins e no Ceará. Mas nos outros estados isso já foi descartado. O ministro Carlos Fávaro disse que está muito confiante no sistema que tem em mãos e também disse que mesmo com essa emergência sanitária, ainda não existe uma chance de ser declarado a necessidade de um orçamento a mais, ou seja, que o orçamento interno do Ministério da Agricultura já é o suficiente para continuar combatendo estes casos. No Rio Grande do Sul, naquela granja que inicialmente na última sexta-feira foi confirmado esse caso de gripe aviária, então amanhã será finalizado todo o procedimento de higienização e logo na sequência, na quarta-feira, começa a contar 28 dias, que é justamente o tempo necessário para identificar novos focos. Se nenhum foco for confirmado, estaremos livres então deste caso de gripe aviária. E aí, naturalmente, nos próximos dias, de acordo com o ministro Carlos Fávaro, dentro até mesmo de 15 dias, já acaba resgatando essa confiança do mercado internacional para retornar com essas exportações. A gente relembra que após o anúncio do caso, a China, União Europeia e a Argentina automaticamente finalizaram essas negociações, ou seja, essa compra foi suspensa. O ministro Carlos Fávaro disse também que não existe nenhuma restrição no consumo da carne de frango neste momento, que acaba assustando muita gente, sobre ovos também. Ele também reforçou sobre essa compra da exportação, que representa 0,9% a exportação de ovos para os Estados Unidos e que não houve nenhuma restrição na exportação de ovos, o que ele acredita que não haverá nenhum impacto no mercado também. A gente continua de olho com essas atualizações quase que diariamente do Ministério da Agricultura, que aumentou essa lupa para continuar monitorando outros estados com outras informações, inclusive de funcionários que possam ter algum tipo de contato com essas aves também. Tiago. E o ministro fala assim, em 28 dias novos casos não forem registrados, aí sim o Brasil estará livre dessa doença, mas o agro preocupado e, claro, o governo também. Bruno Pinheiro, você volta daqui a pouquinho, vou chamar agora também, se juntando para os comentários, o Nelson Kobayashi, temos também o Cristiano Vilela desde o início do jornal. Kobayashi, boa noite para você, bem-vindo, bom trabalho. O governo tenta fazer o que pode em relação a isso agora. Impossível você tentar controlar absolutamente tudo. Felizmente, alguns casos, como o que o Bruno se referiu, esses casos já foram descartados. Bom trabalho, Koba. Muito boa noite, Tiago. Boa noite ao Cristiano Vilela. Boa noite a todos que nos acompanham. E, de fato, trabalho que deve ser feito inicialmente de prevenção. Prevenção com medidas de cautela, medidas sanitárias importantes para evitar que aconteça. Quando acontece, como foi o caso do Rio Grande do Sul, Tiago, é importante que haja um protocolo pré-definido de reação das entidades sanitárias para justamente, se for o caso da existência de fato de um vírus detectado, de que haja um isolamento e de que não haja o risco de contaminação para aqueles que tiveram contato com as aves infectadas, sejam os trabalhadores que podem se contaminar, sejam outras aves que poderiam fazer com que a contaminação escale para outros locais. Então, há sim uma grande preocupação por parte do governo, há setores específicos que trabalham exclusivamente com esse cuidado, e daí porque a gente pode acreditar que, certamente, em breve, tudo voltará ao normal, o Brasil vai voltar a exportar os seus frangos, a carne e também os ovos mundo afora, vez que
isolado o caso no Rio Grande do Sul. Pois é uma decisão, não é, Vilela, de outros países com uma precaução para saber efetivamente o quadro, o cenário, mas de qualquer forma é um desafio e um estresse para o setor do agro aqui no Brasil. Sem sombra de dúvida, é um setor extremamente importante do ponto de vista econômico, tem uma representatividade muito grande nas exportações brasileiras, no setor agro no Brasil, e nesse sentido, o mais importante diante de um fato como esse é procurar solucionar na maior rapidez possível, de modo que esse gancho que as exportações brasileiras desse produto estão sofrendo em mercados bastante estratégicos, que representam mais de 1/3 dos seus mercados relacionados a esses itens, é justamente no sentido de caminhar logo, de resolver logo essa questão e fazer com que novos casos não surjam, que aqueles casos encontrados sejam isolados e que em pouco tempo não subsistam mais. Então, essa é a expectativa e é esse que tem que ser o trabalho desenvolvido pelo Ministério da Agricultura.